Doutor Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, segundona, a gente vai dar um panorama do que esperar nos próximos dias no julgamento da trama golpista. Não deixe de se inscrever, estamos crescendo, muito obrigado. E a gente vai fazer um pequeno panorama. Roda a vinheta. Amanhã, dia 2 de setembro de 2025, começa o julgamento da trama golpista do tentativa de golpe e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mas vamos aos personagens disso tudo. Bom, quem vai julgar? Vai ser julgado na primeira turma do Tribunal Federal, né, do Supremo Tribunal Federal. Por que na primeira turma? Porque o relator, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele é dessa turma, e a turma ela é dividida em duas, a primeira e a segunda. Por quê? Porque lá em 2013, com os atos, as revoltas na rua, os protestos, dizia-se que o Supremo Tribunal Federal não era ágil, não julgava crimes de deputados, senadores e nem de ministros. Então, a então presidente da época resolveu dividir a turma em duas, o Supremo em dois, para dar agilidade. Então, caiu na primeira turma, na turma de Alexandre de Moraes, que é o relator, que foi indicado pelo Michel Temer em 2017. Depois vem Flávio Dino, indicado por Lula em 2024. Depois vem Luiz Fux, indicado pela Dilma em 2011. A Carmen Lúcia, indicada pelo Lula em 2006, e o Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, indicado por Lula em 2023. Então, essa é a ordem tanto de quem vai votar, quanto dos ministros que estão na turma. O voto de Alexandre de Moraes tem que ficar atento, porque provavelmente vai dar o tom do resto dos votos, mas todos eles são importantes. Muito bem. E quem vai estar do outro lado? Porque muito se fala desse julgamento, mas quem são as pessoas do outro lado? Bom, Jair Bolsonaro, afinal de contas, ele era o presidente, o ex-presidente, quando tudo isso foi tramado, ele era presidente de 2019 a 2022, então ele seria o real beneficiado caso o golpe tivesse dado certo. Aí, logo após, vem Alexandre Ramagem, hoje deputado, e ex-ministro, ex-diretor da ABIN. Alexandre Ramagem tem uma peculiaridade, ele não vai ser julgado em todos os casos, né, em todas as acusações, porque ele é deputado. Então, como o 8 de janeiro foi cometido, os atos foram cometidos enquanto ele era deputado, a Câmara pediu para que esses dois atos fossem julgados posterior ao fim do mandato dele. Então, a acusação dele que ele usava a BIM para alimentar tanto o golpe quanto fake news. Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha na gestão Bolsonaro, apoiou o golpe internamente e está sendo julgado também. Anderson Torres, esse sim, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do DF. Anderson Torres teve um papel que deve ser esclarecido, porque logo que ele sai do ministério de Jair Bolsonaro, ele já entra como secretário de Segurança Pública do DF e viaja de férias, com 5, 6 dias de trabalho. Ele já saiu de férias e durante essas férias aconteceu os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Vai ser julgado também. Augusto Heleno, general e ex-ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Interna, também será julgado e tem participação ou não nesses crimes, então vai ser julgado. Mauro Cid, o tenente que era o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro e que se baseia muito da acusação por conta da delação que ele está fazendo. O Mauro Cid faz delação sobre todos
as pessoas e como a trama golpista funcionava. Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa na gestão Bolsonaro, também vai entrar no julgamento. E o Walter Braga Neto, general e ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022. Então, são esses os personagens dessa trama, desse julgamento. Personagens que hoje pode ser que foram esquecidos, foram deixados de lado na história, mas que daqui até o final do julgamento serão muito falados. E quais são os tipos penais que essa galera pode sofrer condenação ou absolvição? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359. Golpe de Estado, artigo 359. Organização criminosa, lei 12.850. Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As leis que eles estão sendo acusadas vão muito determinar a narrativa dos fatos para a história. E temos que ficar de olho. Caso a abolição violenta do Estado de Direito não seja condenado, mas golpe de Estado, então tudo isso vai depender muito do que forem condenados e para as próximas gerações o que vai ser contado. A partir dessa condenação ou dessa absolvição, a história será contada para o futuro das gerações. Afinal de contas, teremos uma posição jurídica sobre os fatos. E o que pode virar exatamente esse jogo? Porque, vejam, estão falando em julgamento do século. Por que do século? Bom, em cima disso tudo, temos as ações dos Estados Unidos sobre o Brasil com Trump, Bolsonaro, Eduardo, jornalista Figueiredo e tudo mais. Então, isso pode dar um ar muito diferente a esse julgamento. Bom, vamos pelo menos aos básicos. Qualquer juiz que está ali pode pedir vistas, e isso atrasaria o julgamento em no mínimo 90 dias. São 5 juízes, suponhamos que, tirando Alexandre de Moraes e Zanin, que é o presidente e o relator, tem 3 juízes. Suponhamos que cada um peça vistas um depois do outro. Isso atrasaria o caso para o ano que vem, metade, mais ou menos meio do ano que vem. Uma coisa que pode mudar o jogo. Os tipos penais, quem vai ser condenado ao quê, vai ser determinante para a narrativa histórica, como eu já falei. Organização armada é outro ponto que vai influenciar muito no julgamento e na narrativa futura. As provas de Mauro Cid que estão sendo condenadas, estão pedindo para cancelar a delação. Vamos ver como o julgamento trata isso. A dosimetria, como será feita a pena e como isso tudo acontece. Como vão recorrer desse julgamento, porque esse julgamento tem a característica, se forem todos unânimes os juízes, não tem a possibilidade de recorrer. Porém, a gente sabe que vão ter divergências no julgamento. Então, depois disso, ainda eles vão recorrer, e esse processo é lento, e como é que isso vai ser analisado, como isso vai ser interpretado pela sociedade, e lógico, como tudo isso vai bater no Donald Trump e como ele vai responder e se ele vai responder. Então, ao passo que o julgamento for acontecendo, Donald Trump pode tentar interferir no julgamento em tempo real. Então, aumentando a lei Magnitsky, aumentando sanções, aumentando a pressão sobre o judiciário em tempo real para que não sejam condenadas essas pessoas. Então, isso vai ser um fator que vamos acompanhar aqui no canal e que devemos ficar de olho. Donald Trump vai tentar interferir mais ainda no rumo do processo? Hoje a gente não tem essa resposta, mas teremos que ficar de olho. E o cenário final disso tudo, a expectativa para todos esses réus e todos esses juízes, eles entram hoje no tribunal, na verdade amanhã, eles entram amanhã nesse tribunal
com a certeza de que não será um julgamento normal. Não será uma dosimetria fácil de se fazer. E a partir desse julgamento da trama golpista, nós teremos uma base histórica oficial e a narrativa para o futuro e para as próximas gerações. Então, além disso, temos Donald Trump interessado nesse julgamento diretamente e disposto a interferir. O que acontecerá? Os juízes cederão a Donald Trump? Os juízes cumprirão a lei do país? Ou novos episódios que nem imaginamos irão surgir com essas interferências? Aqui a gente não tem como prever nada certo. O que nós temos como prever é que quanto mais interessados no que acontece nesse julgamento, mais interessados conseguiremos ficar para o futuro dos próximos passos do país. Afinal de contas, se o STF ceder ao Donald Trump, não teremos mais uma justiça independente. Então, muito obrigado, não deixe de se inscrever e até a próxima.